Capítulo 48, 2, Inverno. Eu não conseguia compreender as emoções dela. Não havia expressões no seu rosto. Parecia que ela estava puramente focada na tarefa de esfolar o jacaré. Mesmo que a princesa imperial estivesse ao ar livre, parecia que ela estava dentro do palácio. Parecia até mesmo que ela era o palácio. Se a quantidade de nobres que ela havia eliminado não houvesse passado de algumas dezenas, então talvez a esta hora eu seria enganado pela sua aparência exterior. Vossa Alteza. Você não consegue ganhar a admiração da nobreza automaticamente, o meu caro. Eu não desejo a sua admiração. A princesa imperial expressou seus sentimentos e riu. O som do riso era completamente sem calor. Eu estava apenas perguntando qual o significado do seu respeito. A palavra respeito tem 5 significados diferentes e 10 variações na pronúncia. É por isto que eu não confio nas palavras. O que eu exijo de você não são palavras, mas sim ações. Ações distintas, evidentes, articuladas. É claro, você não escutaria se eu te ordenasse a fazê-las assim. Afinal, você é um velho teimoso. Diga, chegaram informações de que a Lorde Demônio Barbatos, o Lorde Demônio Marbas, e a Lorde Demônio Paimon, sendo os indivíduos centrais, estão juntando um exército. Apesar de que a força militar total deles é incerta, claramente eles têm mais do que 50 mil e menos do que 70 mil. Parece que não é tão terrível quanto eu imaginava. Eles não têm Baal e nem Wagares. Barbatos é ignorante, Marbas é indeciso, e Paimon é bem. Paimon, Vossa Alteza, agora você está subestimando as forças inimigas. Não é isto. E neste momento, a princesa imperial olhou para mim pela primeira vez. Como seus olhos púrpuros pareciam conseguir penetrar pela psique da pessoa, a minha mente ficou desnecessariamente irrequieta. Não. O meu caro, pelo amor dos deuses. Realmente não é isto. Por que diabos eu subestimaria as forças inimigas? Nunca em toda a minha vida eu julguei alguém como sendo menos do que eram. Está certa disto? É claro. Como prova disto, você ainda está vivo. Você é um homem talentoso essencial para o nosso império. A casa dos Rosenberg tem sido leal à família imperial nestes últimos 500 anos. E eles nos protegerão das invasões dos Lordes Demônios vindos das Montanhas Negras pelos últimos 1000 anos. Você é um indivíduo competente, Georg. Eu te respeito. Se por um acaso eu não te respeitasse, então, não teria a menor possibilidade de ainda existir um Lorde comandando um exército em uma província, não é mesmo? Isto é o que significa demonstrar as suas intenções através de ações. É distinto, é evidente, e é articulado. Georg, às vezes eu reflito sobre como seria incrível se as pessoas vivessem sem nunca usar palavras. Hip. O músculo foi rasgado. A princesa imperial fincou a lâmina na região do pescoço do animal. O pescoço era mais macio do que qualquer outra área no corpo do jacaré. Assim que ela moveu a sua faca, o couro no pescoço do animal foi arrancado com facilidade. É realmente uma sorte o fato desta situação incrível não acontecer agora. Fique à vontade, continue. Meus ouvidos estão preparados para ouvir educadamente. Se os Lordes Demônios vão invadir, então eles precisam escolher um dos 3 caminhos. O primeiro caminho é a passagem pelas montanhas. A passagem que leva ao reino dos Teutões, que não tem nenhuma relação conosco. O segundo caminho é através das planícies, o caminho para o reino polonês-lituano. Isto certamente não afeta o nosso império também. Pelo amor dos deuses, nós teremos que orar para as divindades para que influenciem os exércitos dos Lordes Demônios a irem pelas montanhas ou pelas planícies. Afinal, nós conseguiremos manter o nosso fôlego enquanto eles vão à guerra. Vossa Alteza, eu franzi o senho. Eu não conseguia suportar este tipo de resposta. Eu peço desculpas, mas se este general não estiver errado, eles são humanos, assim como nós. E não tem outro animal que consiga matar humanos tão eficientemente quanto outros humanos. Sir Rosenberg, por favor, pare de tentar ficar agindo de maneira refinada como bem entende. A princesa imperial deu uma risada tímida. Qual a quantidade exata de moradores de vilarejos que foram queimados até a morte nas montanhas durante este inverno?
100? 200? Eu me calei. Ou foram 300? Eu ouvi dizer que o número passa facilmente da casa dos milhares, e se me falha a memória, aqueles aldeões eram humanos, assim como nós. O que o nosso grandioso Sir Rosenberg fez enquanto milhares de camponeses, humanos, eram massacrados? Você observou. Você apenas assistiu. Você não considera a palavra observou como sendo o mesmo termo que assistiu o fogo queimá-los, mas expressa de maneira mais elegante? Ó, guardião do norte, um dos 4 marqueses, o comandante das fortalezas preta e branca, Sir von Rosenberg. Eu encarei o olho do jacaré. Já que a minha cabeça estava abaixada, eu não consegui olhar a princesa imperial nos olhos. Ao invés disto, eu pretendia ao menos encarar a besta. A princesa imperial deixou as palavras fluírem. Parece que eu caçoei de você muito severamente. Peço desculpas. Eu peço desculpas pelo fato de que eu não estar me sentindo particularmente arrependida. Mantenha isto em mente. Eu manterei isto em mente. Bom, Rip. A princesa imperial agarrou a pele das costas do réptil e a arrancou. O couro soltou-se instantaneamente. A pele foi solta suavemente, seguindo a faixa que ela havia cortado anteriormente. Assim que o couro se foi, a camada de carne rosada foi revelada. A cor da carne do jacaré era clara e simples. Não se preocupe com a passagem pelas montanhas ou pela passagem pelas planícies. Tudo o que precisamos defender é a passagem que leva ao Império. Você precisa da ajuda da família imperial? O norte não precisa da ajuda de ninguém. Eu respondi o mais claramente possível. Mas eu agradeço solenemente pela oferta de ajuda de Vossa Alteza. O meu caro, parece que você ficou chateado por causa das minhas provocações. Você só vai sair perdendo se um homem belamente velho como você se estressar por causa de uma garota levada como eu. Apenas aceite os reforços obedientemente. Peço desculpas, mas Vossa Alteza, eu realmente não preciso de reforços. Este nobre defenderá as montanhas, então Vossa Alteza deveria fortalecer a fronte principal junto com Sua Alteza, o príncipe herdeiro. Desta forma, caso sejamos forçados, nós poderemos fazer contato tanto quanto o reino dos teutões quanto o polonês lituano e organizar uma estratégia com meu irmão. Você realmente sabe bem como fazer rir. Você vê aquele sujeito como alguém que sabe como lidar com as questões militares? Ele é um homem incapaz de controlar apropriadamente a sua própria boca e ânus. Você não viu também? Eu avisei tanto para todos ficarem em silêncio sobre a profecia da santa, ainda assim, o rumor se espalhou em uma única noite. A graça de Vossa Alteza é imensurável. A princesa imperial se calou. Eu não consegui compreender o motivo para ela ter ficado em silêncio. Pouco depois, ela falou novamente. A boca do meu irmão é tão frouxa quanto o cu de uma prostituta. Nem mesmo os soldados de baixa patente o respeitam. Você está me dizendo para juntar um exército com esse tipo de homem. Para este general, o príncipe herdeiro é um comandante assim como ele. Sua Alteza o Imperador ordenou que este general gerenciasse o norte, e não tratasse o príncipe herdeiro de maneira diferencial lá. De fato, parece que você é mesmo leal a meu pai, o Imperador. Eu entendo. Eu respeito a sua lealdade, mas a propósito, Marquês, você não acha que o termo devoção filial brilha ainda mais quando se aplica a devoção a um pai sem valor, e que a palavra lealdade brilha ainda mais quando se aplica a devoção a um senhor sem valor? A sua lealdade ao imperador é muito maravilhosa. É impressionante. A princesa imperial fincou a faca na mesa. Com uma toalha de rosto, ela limpou as suas mãos, que estavam encharcadas de sangue. Assim que ela o fez, ela bateu levemente no meu ombro. O rosto da princesa imperial estava longe, mas a sua voz parecia estar sendo sussurrada diretamente no meu ouvido. Você é um legalista, Sir Rosenberg, mas você não consegue comprar o meu respeito com fidelidade. Se você deseja que eu te respeite, então acima de tudo, você deve conquistar a vitória. Embora eu possa estar aceitando as suas ordens militares, já que você é o comandante supremo desta guerra vindoura, se por uma mísera chance, você cometer um erro, bem, eu muito provavelmente ficarei bem desapontada, não é mesmo?
este general não lhe causará decepções. Eu confiarei em você. A princesa imperial falou a frase. Habsburgo concede a sua fé uma única vez. O norte não se esquecerá. Nós dois trocamos as máximas passadas pelas gerações de nossas famílias, a casa de Habsburgo e a casa de Rosenberg respectivamente. O próprio ato de trocarmos nossos lemas, que foram passados por quase 1000 anos, era sagrado. O juramento da princesa imperial, que aparentava ser a pessoa que menos confiaria em outras no mundo, parecia ser muito mais imponente. No momento em que violar esta única fé, com toda certeza ela me eliminará. A princesa fincou a pele do jacaré em um haste e a levou para centro do campo militar. Jacarés são conhecidos como descendentes dos dragões. Os dragões são o símbolo dos lordes demônios. Enquanto olhavam para a pele do animal, os soldados sussurravam uns para os outros que aquele monstro foi pego pessoalmente pela própria princesa imperial. Depois de examinar que os sinais dos soldados ainda estarem com medo haviam desaparecido, eu pensei que sobre os exércitos dos lordes demônios que estavam se aproximando do outro lado das montanhas. Se eles seriam um exército forte ou só uma multidão desorganizada, e que destino eles trariam, era difícil supor isto. Assim como a princesa imperial, cujo rosto estava oculto pela fumaça, os exércitos dos lordes demônios estavam similarmente escondidos pelas montanhas, e ainda assim, eu não conseguia julgar se eu deveria temer o que eu não conseguia enxergar apesar de estar logo ao meu lado, ou se deveria temer aquilo que não conseguia ser visto devido à distância. Rodeado de medo pelas costas e terror à frente, meu corpo se encolheu. Eu decapitei dos 2 militares responsáveis por espalhar o rumor em meio às tropas e pendurei as suas cabeças.